tarde. Encontro-me aqui hoje para a apresentação da oficina de Sagitário. Como o vídeo não está a funcionar bem, eu vou ser bastante rápido e breve nestas oficinas. Esta é a oficina de Sagitário, tem a ver com a universidade. Aqui está a relação com as 4 oficinas superiores, que são a própria oficina de Sagitário, ou seja, a oficina da universidade, depois a oficina do Parlamento, a seguir a oficina do Grêmio e finalmente a oficina do Templo. São as oficinas sociais, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, ou seja, Universidade, Parlamento, Grêmio e Templo. O processo legislativo e aprendizagem na área da universidade e estudos superiores tem a ver com a capacidade que temos de criar legislação própria que reja todas as academias superiores, estudos superiores, bem como a relação que temos entre as sociedades e aquilo que são os processos de intercâmbio. Penso que isto está a gravar. De intercâmbio, portanto, aqui de intercâmbio de estudantes entre as várias universidades de países diferentes, de ideologias e princípios totalmente diferentes. Capacidade temos de transformar a realidade social em mundial a partir daquilo que é o estudo em conjunto, capacidade de estudar, proteger também os professores universitários, todas essas áreas com legislação própria, permita não só a sua evolução, mas também a criação de um ambiente estudantil superior que faça com que as teses possam intervir diretamente nas áreas sociais, nomeadamente áreas da política, áreas da organização e lobbies, centros de interesse, fundamentalmente também, a área espiritual, religiões, tudo aquilo que proteja o direito de identificação espiritual individual, bem como a evolução na área espiritual e proteger simultaneamente o pilar físico e as instituições a partir das universidades. O pilar espiritual é aqui também um aspecto importante, deve ser protegido também do ponto de vista político e deve dar entrada nas universidades através de regras próprias que tornem legítimo tudo aquilo que é um pilar de comunicação através daquilo que são centros de interesse e lobbies e agremiações sindicais, sindicatos, associações públicas e privadas. Aquilo que é o pilar emocional, que tem aqui uma dimensão espiritual, mas que também assenta essencialmente nas religiões, nomeadamente a capacitação de aceitação de tempos diferentes, a forma de contactar com a essência superior, tudo isso deve ser protegido por legislação própria, e legislação que protege em primeiro lugar as universidades enquanto espaço de criação cultural, também criação de estudos superiores e relação entre cidadãos. Passamos então agora à relação com a oficina do Parlamento. E a oficina do Parlamento temos aqui, em primeiro lugar, que é uma proteção de legislação que, acima de tudo, deve proteger a capacidade das relações de poder, que são, assim, absolutamente essenciais para construir centros criativos. Impossíveis de ser uma estrutura física, que tem que ser uma estrutura institucional e memória. Igualmente, construir qualquer tipo de sociedade implica que temos que construir sociedades a partir daquilo que é a influência da legislação, altamente dispersa e que tem que ser agregada e que tem que ser protetora também das estruturas sociais existentes, e se isto não for feito, apenas redundará na destruição e caos. É preciso partir a partir daquilo que existe. Não podemos assim fugir às estruturas de poder, relações que vêm da ancestralidade, bem como criar um conjunto de legislação que proteja ao mesmo tempo esta realidade. Isto inclui a Assembleia da República, estatutos de deputados, aquilo que é o regimento da Assembleia da República, nomeadamente leis que estejam a proteger as autarquias locais, associações, incluindo municípios, juntas de freguesia, que sejam protegidos por legislação própria. Igualmente importante se protejam assembleias municipais, assembleias, juntas de freguesia, funcionários públicos, finanças públicas e tudo aquilo que diga respeito à autoridade pública e tributária, que deve ser protegida também a esse nível para termos um ecossistema mais equilibrado. Igualmente, é importante aqui que se protejam os contribuintes, a massa trabalhadora, a sociedade, capaz de criar a regulação da máquina que a torne eficiente e adequada e ao mesmo tempo blindando todas essas influências que possam vir terceiros interesses e que destruam o ecossistema, criando algo estático que não seja em diálogo permanente ou que não seja permanentemente dialogante. Igualmente importante, através da institucionalização de lobbies, centros de influência, que tragam uma nova capacidade às instituições de criar leis adequadas e efetivas, que o poder possa ser exercido através do controle dos cidadãos, que garanta a democracia e ao mesmo tempo permita o controle dos vícios, dependências, nomeadamente a corrupção através de leis de regulação que permitam estabelecer limites entre aquilo que é o lobby e aquilo que é o tráfico de influências. Finalmente, seja importante a ação correta dos lobbies sobre a política dos lobbies, aquilo que é o exercício das relações, e tudo isto deve ser através da criação de proteção àquilo que são direitos e garantias, evitando privilégios, o que depois estes privilégios prejudicam a sociedade em geral, e isto deve ser feito através da regulação das relações sociais, através de legislação consagrada, estudos feitos nas universidades que permitam que esses estudos superiores influenciem a forma como o poder é regulado. Passamos então agora para a instituição, agremiação ou grêmio e a sua relação com a universidade.
A aprendizagem e a criação de legislação própria na área dos lobbies é absolutamente essencial para a transformação. É aquilo que norteia a relação humana como motor essencial da transformação da sociedade. Perceber que estamos numa época de transformações profundas que assentam essencialmente na mudança de paradigmas, que assentam na capacidade de aceitar os outros. A partir de uma nova perspectiva de sociedade, em que a sociedade deve-se essencialmente à capacidade e aos interesses individuais que começam a expressar-se de uma forma coletiva através de redes sociais e tecnologias, novas tecnologias que tendem também com novas percepções daquilo que é a identidade individual, partir dessa comunicação, criar uma nova identidade individual, que vamos encontrar novas propostas e novas perspectivas que possam assim ser exercidas através dos direitos coletivos dos partidos políticos, associações e agremiações, de tudo aquilo que traz ao povo e o povo para a instituição, novas tendências e princípios que devem ser assimilados e percebidos, mas tudo isto deve ser também corretamente institucionalizado e protegido por leis, essas que sirvam essencialmente para criar uma forma que evite revolução destruidora da realidade, criando uma legislação própria. Igualmente, do ponto de vista físico, entre os espaços, que estes sejam protegidos e possam gerar condições novas de sinergia que modifiquem não só aquilo que é a estrutura política, mas também aquilo que é a estrutura universitária, bem como tudo aquilo que é a forma de ver os tempos e que já agora é própria das sociedades em que as pessoas procuram a representação dos seus interesses coletivos. Que as agremiações e associações tenham a capacidade de criar legislação e proteger tudo isto, a partir de interesses que implicam reconhecer, nomeadamente o lobby, por legislação própria, que seja capaz de criar também um centro de estudos superiores, que seja atento a esta capacidade de integração e aceitação de diferenças a partir da comunicação, diferentes maneiras de estar, a partir de diferentes linguagens. É essencial também uma integração gradual de estruturas políticas, através da estrutura universitária, a partir de que daqui possam aceitar novas maneiras de conceber a relação entre o divino e aquilo que são as maneiras de ser e de estar daqueles que se encontram nos estudos universitários, que também isto permita o seu desenvolvimento espiritual através de novas religiões ou aceitação de novas religiões, novas espiritualidades, que também permitam a transformação da realidade em que estamos inseridos. A partir da separação entre o que são estruturas de poder e aquilo que são estruturas baseadas no povo, a ligação individual, o interesse do legislador e do que é legislado deve ser assim protegido. Teremos assim um ecossistema que se saberá influenciar mutuamente, transformar as sociedades de forma permanente e adaptativamente, percebendo que estamos sempre num processo de transformação constante, pois a legislação não é parada, mas sim ativa e transformativa a partir da vontade social. A aprendizagem e a criação de legislação, agora aqui já na oficina do templo, devemos então aprender que a oficina do templo tem a ver com a aprendizagem e criação de legislação para a regulação daquilo que são religiões, também espaços de espiritualidade coletiva, ou seja, o inconsciente e subconsciente coletivo, a partir da noção da aceitação de diferenças e a aceitação da individualidade que dissolve aquilo que é o coletivo na ideia de fazermos parte de algo maior, naquilo que é a imagem superior e que tem a ver essencialmente com a ideia de inconsciente e subconsciente que a todos envolve e que, na verdade, forma uma realidade superior. Muitas vezes não conseguimos entender que isto implica a criação de uma legislação própria que protege as religiões, mas também essa nova ideia de religião que devemos preservar. É essencialmente uma questão coletiva, uma questão de inserção do individual e proteção da individualidade das coletividades através de um espaço, não só permita, em relação à religião, espaços coletivos, mas também pensar as igrejas de uma forma que assente na proteção dos seus princípios dogmáticos, protegidos de acordo com as tradições sociais, mas também com as constelações familiares, de cariz religioso e espiritual, que é aqui uma concepção a partir de um cariz individual. Temos que ter uma religação ou uma ligação ao divino como inconsciente e subconsciente coletivo, a partir do qual há uma dissolução da vontade individual, que existe também uma percepção própria daquilo que é a religião, através de uma legislação que protege especificamente todos os níveis de espiritualidade e que esta espiritualidade coletiva e espiritualidade individual seja protegida por uma legislação específica que permite também a cada um a escolha da sua própria ligação ao ser divino. Ao mesmo tempo, permitir-se que, através das comunidades nas quais se integram, possam fazer uma dança circular e que a sua integração naquilo que é o coletivo possa designar a expressão maior de constelação familiar que envolve tudo isto, que deve ser devidamente protegida por legislação própria, mesmo permitindo o ateísmo ou a oposição ao mesmo. Até aquilo que é a religião católica, enquanto credo, que permite também a ligação com outras naturezas, a mesma deve ser, de alguma forma, regulada para que não discrimine perante terceiros e que haja uma ideia de proteger a individualidade e impedir a discriminação, permitindo diferentes opções de natureza espiritual, e é absolutamente essencial que todos possam ser respeitados nos seus níveis de crescimento, sendo que esse crescimento individual e espiritual
deve ser em relação ao ser superior através de uma legislação protegida, através de uma legislação também ela adequada. Passamos então ao quadro final. Aquilo que a universidade nos aporta é a pluralidade das universidades, aquilo que a política, aquilo que o Parlamento nos traz aqui na relação com a universidade é a política, aquilo que o Grêmio nos traz na relação com a universidade é o sindicalismo, aquilo que o templo nos traz na relação com a universidade é a religião. Relativamente à primeira oficina, a oficina que aqui se encontra em primeiro lugar, que é a oficina 1 ou o ginásio, temos o desporto, a oficina 2 a banca, ou o banco traz a banca, depois a comunicação é aquilo que nos resulta da redação, relativamente ao infantário e educação, relativamente ao palco teatro, relativamente à clínica à saúde, relativamente à firma ao comércio, relativamente ao gabinete terapêuticas terapias, relativamente à universidade universidades, relativamente ao aspecto do Parlamento a política, o Grêmio o sindicalismo e relativamente ao templo a religião. Grato pela apresentação, por me terem ouvido e vemo-nos na próxima ocasião, ok?